Olá, canquetes e canquitos! Nessa aula vamos começar a falar dos números complexos e para começar a falar desse conjunto, eu apresento a vocês a unidade imaginária que eu vou representar aqui pela letra I. E qual seria o valor numérico desse I? Eu posso falar a você que se eu pegar esse valor I e elevar ao quadrado, vamos obter como resultado o menos 1. Lá nos números reais, por exemplo, quando você aprende raiz quadrada de um número real, vamos pegar, por exemplo, 3. 3 ao quadrado é 9, por consequência, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, usando esse mesmo princípio, esse mesmo raciocínio, se I elevado ao quadrado é menos 1, então no conjunto dos complexos, a raiz quadrada de menos 1 vai ser igual a I. Por consequência disso, eu posso pegar aqui o número menos 16 e dizer para você que, colocando esse valor numa raiz quadrada, eu posso representar o menos 16 colocando 16 vezes menos 1. Regra de sinais, atenção. Mais com menos fica menos. 1 vezes 16 é 16. Indo lá para a propriedade de radicais, se ali eu tenho raiz quadrada de 16 vezes menos 1, eu posso separar em duas raízes quadradas. Aqui seria raiz quadrada de 16 multiplicando pela raiz quadrada de menos 1. Ora, a raiz quadrada de 16 é 4. E, por definição, nos complexos, a raiz quadrada de menos 1 é I. Quer dizer, então, minha canquete e meu canquito, que a raiz quadrada de menos 16 nos números complexos vale 4i. E isso muda em quê? Quando você está resolvendo uma equação no universo dos reais, você não vai extrair raiz quadrada de um valor negativo. Mas se for uma resolução no universo dos complexos, tu vais ter que continuar. Por exemplo, temos aqui x quadrado mais 25 igual a zero. É o nosso primeiro exemplo. Se você quiser resolver usando Bhaskara, dá certo. Mas perceba que é uma equação incompleta. O meu A é igual a 1, o meu B é igual a 0 e o meu C é igual a 25. Então, numa equação do segundo grau, em que o meu B ou o meu C é igual a 0, temos uma equação do segundo grau incompleta. Neste caso aqui, o recomendável é que você deixe somente o x quadrado antes da igualdade. Então, o 25, se eu somar menos 25 nos dois lados da igualdade, por consequência, irá aparecer o que depois da igualdade? Menos 25. Para não ficar nessa parte formal da matemática, vou te falar o seguinte. Este 25 está somando, ao jogar para cá, eu vou inverter a operação. E o inverso de somar é diminuir. Ficou o que então? X quadrado igual a menos 25. Ora, a operação inversa da potenciação seria a radiciação. Então, iria aparecer o que aqui? X igual a mais ou menos, já que meu expoente é par, raiz quadrada de menos 25. Se fosse nos reais, você iria parar e dizer que a solução para essa equação seria o conjunto vazio. Porém, estamos resolvendo no universo dos complexos. Então, vamos ter o quê? Que x vai ser igual a mais ou menos. Usando o mesmo princípio que eu usei no meu exemplo de abertura, menos 25 poderá ser o quê? 25 vezes menos 1. Tirando a raiz quadrada do 25, irá aparecer aqui o 5. E tirando a raiz quadrada do menos 1, irá aparecer o i. Quer dizer, então, que nessa minha equação, a solução vai ser menos 5i e mais 5i. Coloco aqui, então, o conjunto solução. Menos 5i e aqui mais 5i. Bora fazer aqui um segundo exemplo. Temos, de novo, uma resolução de uma equação no universo dos complexos. X quadrado mais 8 igual a 0. De propósito, mesmo coloquei mais uma equação em que o meu B vai ser igual a 0. O meu A é 1, o meu B é 0 e o meu C é igual a 8. Então, vai ser o mesmo procedimento que eu usei no exemplo anterior, deixando então x quadrado isolado antes da igualdade.
O 8 que está somando vai passar o quê? Diminuindo. Então, fica x² igual a menos 8. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Quer dizer, então, vamos ter o que aqui? Mais ou menos raiz quadrada de menos 8. Ora, se você pegar o 8 e fizer a decomposição em fatores primos, vai aparecer o quê? 8 por 2 vai dar aqui um 4, que vai dar por 2, que vai aparecer aqui um 2, que ainda é por 2, vai aparecer o 1. Como eu quero que eu tenha expoente 2 para poder fazer a simplificação com o índice do radical, então isso ficaria de que modo? Olha só, x vai ser igual a mais ou menos, separa desse modo aqui, ó, 8 vezes menos 1. Quando eu faço isso, a minha intenção é exatamente a seguinte, olha só, x vai ser igual a mais ou menos, aqui eu tenho o 2 elevado a 3, mas se eu colocar 2 elevado a 2 vezes 2, está tudo certo, porque aqui seu expoente aqui é 2 e aqui é 1, 2 mais 1 vai dar igual a 3, isso aqui multiplicando pela raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 8 virou o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. E aqui ficou a raiz menos 1. Ora, x vai ser igual a mais ou menos, esse 2 aqui vai sair do radical, já que ele tem expoente igual ao índice, ficou 2 raiz quadrada de 2, já que esse aqui não saiu. E a raiz quadrada de menos 1 é igual aí, por definição, da unidade imaginária. Então, você, colocando a solução da equação, colocaria menos 2 raiz de 2i e 2 raiz de 2i. Bom, pegando a definição da unidade imaginária ainda, tenho aqui as potências do i. Algumas aqui não tem muito o que discutir, porque nós já aprendemos isso no 5º, 6º ano, que potências com expoente zero, salva as suas restrições, vai ser igual a 1. E se eu tenho potência com expoente 1, a resposta é a própria base. Então aqui, i elevado a zero é 1, i elevado a 1 é i, e nós combinamos que i elevado a 2 vale menos 1. Eu posso fazer o que com o nosso i elevado a 3? Distribuir desse modo é uma das opções, dizer que i elevado a 3 é o mesmo que i elevado a 2 vezes i elevado a 1. Pois num produto de potência de mesma base, repete a base e soma-se os expoentes, 2 mais 1 igual a 3. Vimos que i elevado a 2 é menos 1. Menos 1 vezes i elevado a 1 é i. Quer dizer, então, que menos 1 vezes i, jogo de sinais, menos com mais dá menos, 1 vezes i é i. Então, por enquanto, eu tenho o quê? Eu tenho que i elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1, i elevado a 3 é menos i. Quem seria o meu i elevado a 2? Um dos modos é escrever assim, olha só. I elevado a 2 que multiplica i elevado a 2. Ora, isso aqui vale menos 1, aqui também vale menos 1. Quando eu fizer a multiplicação de menos 1 por menos 1, pense comigo, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 é 1. Quer dizer, então, que i elevado a 4 vale 1. Bom, e aqui eu vou esticar agora os valores dos expoentes. Pegando ali o i elevado a 5, o i elevado a 6, i elevado a 7 e i na potência 8. Olha só, qual é o elemento neutro da multiplicação? Qual é o valor que, se eu pegar o número e multiplicar por ele, não vai alterar o resultado? É o 1. O elemento neutro na adição é o 0, na multiplicação é o 1. Então, eu estou aqui pensando em fazer o seguinte. O i elevado a 5, eu dizer para você que é i elevado a 4 vezes i elevado a 1. Porque 4 mais 1 é 5. Eu poderia colocar, por exemplo, i elevado a 2 vezes i elevado a 3. Porém, é muito mais prático botar i elevado a 4 vezes i elevado a 1, já que isso aqui vale 1. Quando eu fizer 1 que multiplicar i elevado a 1, já é minha resposta. Então, se eu fizer sempre aqui, ó, em função do i
elevado a 4, eu vou ganhar tempo. Olha só. I elevado a 6 é I na 4 vezes I na 2. Quanto é que seria o meu I elevado a 7 usando o mesmo raciocínio? I elevado a 4 que multiplica I elevado a 3. E aqui seria o nosso I elevado a 4 que multiplica I elevado a 4. Perceba que esse valor multiplicando I elevado a 1 vai ser o próprio I. Este valor multiplicando I ao quadrado, a resposta é o próprio I ao quadrado, que nós vimos anteriormente, que ele vale quanto? Vale menos 1. Se eu pegar I elevado a 7, vai ser I elevado a 4, que é 1. Quando multiplicar por I elevado a 3, vai ser o próprio I elevado a 3. Que nós combinamos anteriormente que o I elevado a 3 valeria menos I. E aqui eu tenho 1, que multiplica 1, vai dar igual a 1. Eu não sei se estão percebendo, mas o valor que está ali aparecendo também está se repetindo o que eu tinha aqui. Aqui eu tinha quem? I elevado a 1, I ao quadrado, I ao cubo e I na quadra, ou na 4, melhor dizendo. Eu tive o que como resultado? Eu tive I menos 1, menos I e 1. Aqui eu tenho I na 5, I na 6, I na 7, I na 8, e vou obter a mesma sequência de respostas. I menos 1, menos I e 1. I menos 1, menos I e 1. Aí eu te pergunto, quanto é que vale a soma de I com menos 1 mais menos I somado com 1? Bora aqui eliminar os parênteses. Olha só que interessante. Repete aqui o 1. Aqui fica mais com menos, fica menos 1. Mais com menos fica menos I. E aqui fica mais 1. Se você observar, vamos aqui simplificar. Mais I menos I eu posso cancelar. Menos 1 mais 1 também dá 0. Quer dizer que esta minha soma aqui também dá 0. Já que esses valores que aqui apareceram na sequência são os mesmos que aqui apareceram também, então eu também tenho que a soma do I elevado a 5 até o I elevado a 8 vai ser mais uma soma igual a 0. Isso vai ser muito importante quando nós formos resolver questões que tragam para nós expressões com uma quantidade imensa de números complexos. Vamos falar disso aí numa aula especial sobre exercícios nessa parte inicial em que eu vos apresento a unidade imaginária. Bom, indo para um último exemplo, veja que questão interessante. Aqui eu tenho que 1 mais I elevado a 10 é o valor que eu estou procurando nessa minha questão. Você concorda comigo que fazer 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I até eu fazer os 10 fatores dessa multiplicação não está muito coerente. Então, pense comigo. 1 mais I elevado a 10. Dentre muitas formas, eu poderei escrever assim. 1 mais I elevado a 2. Isso aqui é elevado a 5? Acho que sim, né? Então, olha só. Vamos fazer o que agora? Vou pegar o que eu tenho aqui no colchete e vou resolver isso separadamente. Cacau, não entendi por quê. Olha, se você observar, eu tenho aqui potência de uma potência. Nesse caso, eu repetiria a base, que é 1 mais I, e eu multiplicaria o 2 com o 5, que apareceria o 10. Então, de fato, escrever isso aqui é o mesmo que escrever isso aqui. Agora, quanto é que vale 1 mais I ao quadrado? Os que têm habilidade em resolver usando produtos notáveis, fiquem à vontade aí, né? É o quadrado da soma de dois termos. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas supondo que você não tenha essa habilidade, eu vou fazer com você passo a passo. Basta você entender que qualquer número que multiplica ele mesmo, qualquer número ao quadrado é ele multiplicando ele mesmo. Então ficaria assim, ó, o 1 multiplica o 1, depois o 1 multiplica o mais I. Na sequência, o mais I multiplica o 1, depois o mais I multiplica o mais I. Vai aparecer o que então? Olha só. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes mais I, mais I. Agora vamos fazer a mesma coisa com mais I. Mais I que é multiplicar 1 é mais I. E o mais I multiplicando mais I ficará I ao quadrado. Ora, vou repetir aqui o 1.
Perceba que mais i com mais i é mais 2 vezes o i. E, por definição, o nosso i ao quadrado é menos 1. Lá no comecinho falamos sobre isso. I ao quadrado é menos 1. Tem este mais antes, quando fizer mais com menos, ficará o quê? Menos 1. Vai aparecer o que para mim o que agora? Esta diferença aqui, ó, 1 menos 1 é 0. Então, isso vai ser igual a 2i. Bora entender o que está acontecendo, né? 1 mais i ao quadrado, eu fiz aqui separado. E o valor que eu encontrei foi 2i. Quer dizer, então, que, na realidade, o que eu tenho é 2i elevado a 5. Já que 1 mais i ao quadrado, calculando separadamente, eu encontrei 2i como resposta. Ora, temos aqui a potência de um produto, porque aqui na base eu tenho 2 vezes i. E os dois elementos envolvidos nessa multiplicação vão ficar elevados ao expoente, no caso, expoente 5. Então, ficaria assim, ó, 2 elevado a 5 vezes i elevado a 5. Ora, o que é o 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Faça a multiplicação, você irá encontrar como resposta o 32. E quanto é que vale o meu i elevado a 5? Nós aqui em cima fizemos o quê? Que o meu i elevado a 5 é a mesma coisa que i. Quer dizer, então, que 1 mais i elevado a 10 é igual a 32i. Na nossa próxima aula, vamos fazer questões referentes à explicação que você viu comigo agora. Até lá, bons estudos. Quer aprender números complexos? Vem para cá.